Olá, esse é mais um episódio do podcast Pitty no Japão. Eu sou a Pitty Koshimura e hoje nós vamos falar sobre Zen. Mas o que é esse tal de Zen? Se você está se fazendo essa pergunta, ou se você já conhece ou até mesmo já incorpora a filosofia Zen no seu dia a dia, fica por aqui que eu tenho um convidado especial que vai se aprofundar nesse tema. O Ângelo Mokutan é um mangaka, ou seja, um ilustrador de mangás, os quadrinhos japoneses, e é autor do blog Tudo Zen. Ele é mineiro de BH e hoje mora em Tóquio. Desde bebê, praticamente, o Ângelo tem contato com a filosofia Zen e nessa conversa ele me falou onde podemos encontrar o espírito Zen nessa grande metrópole que é a capital do Japão. Confere aqui o papo que tá bem legal. Ângelo, obrigada por topar esse convite para bater um papo sobre Zen aqui no podcast. É muito legal te receber. Muito obrigado, eu que agradeço por me receber e é sempre um prazer conversar com você. Ai, obrigada. Esse, na verdade, é a nossa segunda conversa, né? A gente se encontrou no ano passado para bater um papo sobre Zen. Foi uma conversa super legal que, inclusive, rendeu um post lá no blog para quem estiver interessado. Eu vou até deixar o link aqui na descrição. E para esse assunto, o tema aqui da nossa edição, acho que seria interessante voltar a falar, né, sobre o que é o Zen, o que é a filosofia Zen. Será que a gente consegue conceituar? Essa é uma boa pergunta. De acordo com os ensinamentos tradicionais do Zen, o Zen ele não é definível ou ensinável por palavras. Peço perdão já pelo meu português, que está ficando meio esquisito depois de tanto tempo com o Japão, mas a gente vai lá. Bom, o motivo por que ele não é considerado assim indefinível é porque ele tem uma ênfase muito forte em você viver as coisas e compreender elas de uma maneira direta, prática, né? Tem uma historinha muito bacana que ilustra bem isso. Eu traduzi ela para português lá no blog, mas ela é mais ou menos assim. Tinha um filho de um ladrão e ele estava vendo que o pai dele estava ficando velho e, bom, ele ia precisar de outra pessoa para continuar o trabalho, né, trazer o sustento para casa. E aí o filho aproximou do pai e falou, né, pai, olha, eu estou vendo essa situação, eu quero que você me ensine como ser um ladrão. Aí o pai pensou, falou, você está certo, ok, vamos lá, vamos se preparar, a gente vai dar uma saída de noite. Aí a missão que o pai deu para o filho é, olha, a gente vai entrar numa casa juntos e aí lá tem um baú com um monte de roupas, você vai pegar essas roupas para a gente. Uhum. Então eles entraram na casa, era um baú grande assim, né? Quando o filho entrou dentro do baú para começar a tirar as roupas, o pai fechou a porta do baú, trancou, saiu da casa e antes de sair completamente, ele bateu muito forte na casa, de um modo que acordou todo mundo, e o pai fugiu. E aí, então, o filho ficou lá dentro do baú, preso, né, assim, também com muito medo, né, nossa, e se me descobrirem aqui, que vergonha, tudo mais. Mas aí, então, estava lá, a família tinha acordado, a criada, tudo mais, e o filho, ele teve uma ideia. Ele fez o barulho como se fosse de um rato que estivesse roendo alguma coisa. Uhum. E aí o pessoal percebeu o barulho vindo do baú e mandou a criada abrir o baú, né? Bom, essa é uma história muito antiga, né? Na época era luz de vela. Então, a criada foi lá com uma vela. Quando ela abriu o baú, o filho saiu rápido, apagou a vela e saiu correndo. E aí o pessoal foi atrás dele, né? E quando ele ganhou uma certa vantagem de não ser visto, ele estava passando perto de um poço, ele pegou uma pedra grande e jogou no poço e continuou correndo. Aí o pessoal que escutou o barulho de alguma coisa caindo no poço pensou, nossa, o ladrão tentou escapar, caiu aqui no poço e morreu. E eles ficaram lá olhando o poço, assim, ver se conseguia, né, enxergar o corpo do menino e tudo mais. Então o menino escapou. E quando ele chegou para o pai dele, né, para tirar satisfação, estava com muita raiva do pai dele, aí o pai dele falou, olha, meu filho,
me desculpa, né, fazer você passar por isso, mas eu vejo que você aprendeu bem a arte. Então, nesse sentido, né, como é que você vai ensinar uma pessoa, por exemplo, a ser um ladrão, teoricamente, né? Não tem como, você tem que, a melhor coisa é você ir lá e viver, né, a experiência. Sim, então existe uma questão muito prática, né, em relação ao Zen, a vivência prática, a experiência, né? Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa muito interessante para a gente que está vivendo nessa época de tanta informação, né? Se a gente quer aprofundar em algum tema, às vezes a gente fica até perdido sem saber o que é realmente verdade, o que não é, o que é até que ponto relativo não é, né? Um exemplo breve assim, eu sou vegetariano de criação mesmo e também porque eu acho que faz bem para o meu corpo. Então, acabo pesquisando um bocado sobre comida, né? Sobre nutrição e tudo mais. Então, é mais ou menos assim, uma hora chega alguém e fala, o chocolate é maravilhoso para saúde e tudo mais, aí depois sai uma outra pesquisa, não, o chocolate é horrível para a saúde, não sei o que e tudo mais. Então, aí você fica assim, e agora, né? Bom, o mais simples eu como um pouco de chocolate e observo como é que isso está dando um efeito em mim, e se isso está bom, tá bom. Sim, então o Zen a gente acaba podendo aplicar no nosso dia a dia mesmo, né? Na nossa vida e ver aquilo que faz sentido para cada um, seria assim? Ele é muito aplicável ao seu dia a dia, né? Ele, por não ter muitas regras, assim, uma preocupação muito grande em definir isso é certo, isso é errado, né? De uma forma absolutista, ele tem uma flexibilidade, vamos assim dizer, que permite sim você ver o que faz bem para você, o que não faz bem, o que faz sentido para você, mas não é um pode tudo, vale tudo, né? É, é um caminho onde que você começa a se conhecer mais objetivamente. É quase como ver você de fora de você. Bom, a gente existe aqui no meio da natureza, nesse mundo material, e aqui está cheio de regras, né? Tem regras naturais. Por exemplo, agora está ficando mais friozinho, eu coloco uma roupa mais quentinha, né? Meu Uhum, corpo precisa disso. uhum. Então, a gente vai observando como que vamos dizer assim, como que seriam essas regras mais naturais, o funcionamento das coisas mais naturais, né? E tenta se aproximar disso. Uhum. E como você acha que é um caminho da gente conseguir observar as coisas com mais objetividade? Quando a gente tem tanta coisa acontecendo, tantas coisas criadas pelo homem, coisas que às vezes não são das nossas vontades naturais, como que seria um caminho para a gente entender e se olhar com objetividade? Essa é uma boa pergunta e também esse caminho é um caminho longo. Bom, o primeiro passo é querer, né? Não é porque o Ângelo falou, eu tenho que fazer isso. Não, isso não faz sentido. Se você realmente, por exemplo, acorda um dia super feliz, nossa, esse dia vai ser maravilhoso, né? Vai acontecendo algumas coisas ao longo desse dia, chega no final do dia, você está, nossa, minha vida é um saco, pelo amor de Deus, não sei o que, né? Eu quero é dormir, esquecer tudo. E você se sente incomodado com isso, né? Fala, poxa, não precisava de ser assim, não precisava de ser tão extremo. Se eu pudesse manter aquela alegria que eu tinha de manhã, um pouco mais durante o dia, né? Será que não tem jeito de ver as coisas de uma outra forma? Já é um bom caminho. Bom, uma recomendação assim que você vai ouvir da maioria dos monges, tudo mais fazer meditação. Agora, o fazer meditação é uma prática, sem dúvida, né, muito interessante, muito profunda, mas não é também o único caminho. Em tudo que você faz, se você coloca o seu coração naquilo que você está fazendo, você está bem próximo de estar num estado que o Zen considera esse estado natural, né? Posso dar o meu exemplo com o desenho, né? Quando eu estou desenhando,
eu perco a noção do tempo, perco o sono, perco vontade no banheiro, enfim, fica só eu tô ali tentando fazer o desenho mais bonito possível, né, para que eu possa participar dessa harmonia, para que outras pessoas também possam participar dessa harmonia quando vem o desenho, né? E eu vou descobrindo, observando certas coisas, por exemplo, se vem um pensamento assim meio esquisito, né? Nossa, aquele cara me falou um negócio muito grosseiro. A minha linha ela treme. Hum. Aí eu vejo assim, poxa, primeiro não é a hora de estar pensando essas coisas. Segundo, por que que eu estou pensando esse tipo de coisa, né? E às vezes o fulano falou aquela coisa com a melhor das intenções, né? E eu talvez estava meio cansado ou eu estava esperando uma outra coisa e para mim pareceu grosseiro, né? Uhum. Aí vai se conhecendo. Hum. Você acha que é um caminho subjetivo, esse caminho de se olhar, que cada um vai ter um caminho diferente? Eu pergunto isso porque eu imagino que hoje em dia, né, com essa questão que você levantou de volume de informação, somado às redes sociais, essa vida perfeita que a gente vê por aí, eu acho que a gente acaba se comparando muito, né, com outras pessoas e se colocando até para baixo, né? Nossa, olha onde o fulano tá, olha o que que o fulano fez, né? Então a gente cria talvez um filtro da vida, expõe tudo que tá bonito, né? O que é instagramável, e talvez essa busca, né, do que te deixa feliz, o que faz sentido para você, o que te dá prazer, né? No seu caso, é o desenho, por exemplo. Será que essa busca acaba sendo prejudicada porque a gente acaba vendo demais o caminho das outras pessoas também? Bom, é um caminho, vamos dizer assim, interno, né, de que você tem reflexão, você observa os seus pensamentos, as suas emoções, mas não é subjetivo, é uma tentativa de ver esses pensamentos e emoções, por exemplo, da maneira mais objetiva possível, né? E se comparar com outras pessoas, é, geralmente dá problema. A melhor coisa que tem é você se comparar com você mesmo, né? Tem ensinamento assim num texto básico do Buda que é mais vale aquele que venceu a si mesmo do que aquele que venceu 1000 homens. Isso significa você identificou aquilo que você precisava de superar em você mesmo, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei do que o cara me falou uma coisa que eu achei grosseira, eu posso ter no momento eu posso ter tido um comportamento de hipersensibilidade, né? Ou então eu estava já partindo para uma coisa tipo, como é que se fala em português? Higai moço, complexo de perseguição. Não sei. É uma coisa assim, bom, ah, bom, hipersensibilidade, vamos colocar assim, né? Uhum. Então, eu tenho que ver, poxa, eu não estou às vezes exigindo demais das pessoas, que as pessoas falem sempre da maneira que eu gostaria de ouvir as coisas, que fosse super suave, não sei o quê. Tem pessoas que conseguem fazer isso, tem outras pessoas que não conseguem fazer isso. E, independente disso, também não existe um padrão absoluto, vamos dizer assim, até aqui é considerado uma grosseria, daí para frente, daí para cima é um jeito educado de se falar. Sim, acaba sendo relativo, né? Uhum. E tem uma coisa que eu lembro da nossa conversa, que é a questão de olhar as coisas com objetividade é diferente de olhar com lógica, né? Qual seria essa diferença da lógica e da objetividade? Muito bacana. Eu diria que a lógica, ela está dentro da sua cabeça, né? E tudo aquilo que você consegue colocar num monte de caixinhas bem arrumadinhas e conectadas é lógico. Agora, a objetividade, ela é maior, ela pode englobar a intuição, por exemplo. Você, a intuição nesse sentido de, eu gosto muito da palavra para intuição em japonês, que chama chokan. E existe o chokan com dois sentidos, um que é esse de sentir mesmo, né? Sentir diretamente seriam os dois ideogramas, mas existe um outro mais adequado que é
com ideograma não de sentir, mas de ver. Você vê diretamente. Ou seja, você consegue ver as